Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Juliana Panza, estou como terapeuta energética, né? E eu quero trazer esse vídeo hoje para vocês, assim, né? No natural mesmo, descabelada, com esse fundo bonito aqui. O meu espaço ele tá passando por uma reforminha aqui, então eu tô numa adaptação aqui, então não reparem, mas os próximos vídeos vão ser mais bonitinhos. A minha página aqui no YouTube já faz um tempo que ela tá sem conteúdo, né? Eu fiquei um bom tempo sem postar nada. Mas agora, novo ano, novos ciclos. E eu quero estar trazendo novos conteúdos para vocês, né? Para estar engajando com vocês. E nesse novo ciclo, eu quero estar trazendo algo que eu percebo que as pessoas, elas têm dificuldade. É um assunto onde as pessoas se encontram muito, se entendem bastante. Lógico que não é um nicho para todo mundo. Então, se algo que eu falar, algo que eu trouxer não fizer sentido para você, não tem problema. Simplesmente você não precisa me acompanhar, não precisa curtir os meus vídeos, não precisa me assistir, tá? Muito do que eu vou trazer aqui vai ser falado com questão sobre religião. Lembrando que a minha conduta aqui é trazer coisas que eu passei, sobre a minha vida, sobre a minha vivência. Então, não quer dizer que se é ruim para mim, é ruim para você. E não quer dizer que se é bom para você, tem que ser bom para mim. Então, aqui a gente vai estar abordando, né? Eu vou estar abordando com vocês assuntos polêmicos, muitas vezes. Mas eu quero respeito, tá? Eu quero respeito porque são coisas que eu vivi, que eu senti. E eu sei que muitas pessoas passam por isso. E eu acho que Deus tem um propósito muito grande na nossa vida, que é a gente transformar a vida das pessoas a partir da nossa própria transformação. E eu venho me transformando há muitos anos, em buscando, né, me moldando, tentando me aprimorar na questão espiritual. E muitas das coisas que eu vou abordar aqui vão ser faladas sobre religiões que eu já passei. Em nenhum momento eu quero falar mal da religião em si. O problema nunca foi religião, o problema são as pessoas. E só que eu vou falar sobre a minha vivência, né? Eu vou estar trazendo o que eu passei, o que fez sentido para mim e o que não fez. Então, se você não concorda, se você não aceita, se você não gosta, não assista, não me acompanhe e tá tudo bem, tá? Mas eu quero que se mantenha o respeito. Deixando o recado, quero iniciar aqui pedindo para você curtir, compartilhar esse vídeo para que a gente possa estar entregando para mais pessoas e para que eu dê continuidade aqui nesse projeto. Vocês vão ouvir meu ventilador porque tá muito calor, gente, aqui, e não tem como eu fazer esse vídeo aqui no fundo da minha casa com esse calor sem o ventilador. E hoje eu quero abordar um assunto com vocês de como eu conheci a religião. E para que eu possa estar explicando isso para vocês, né? Eu tenho que começar do início. Então, eu conheci, a primeira religião que eu conheci na minha vida foi a religião da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que foi a Igreja Mórmon, mais conhecida. Eu conheci essa religião, eu tinha 7 anos de idade, né? E nessa época eu morava com os meus avós. Eu morei com os meus avós dos meus 3 anos aos meus 19 anos de idade. E quando eu morava com os meus avós, eles conheceram essa religião e começaram, né, automaticamente a fazer parte. E eu, como criança que era, na realidade eu devia ter uns 6 anos na época, 6, 7 anos na época, e conheci a religião nessa época junto. Comecei a participar, né, da religião com eles. Enquanto criança, eu não tinha nenhum acervo mental de que era bom ou de que era ruim, né? E eu estava conhecendo a religião ali naquele momento. Então, para mim, era tudo novidade, né? Ali dentro, eu tive um aprendizado muito grande, eu sou muito grata,
porque ali dentro eu conheci pessoas maravilhosas, eu tive um entendimento do que é ter fé. Ali dentro eu conheci realmente o que era me conectar com Deus. Então, nem tudo foi ruim, né? Sim, foi experiência. Mas ao longo do tempo, né? Desde criança eu sempre fui uma criança muito assustada, né? Até por conta, acredito, dos traumas da minha vida. Mas eu sempre fui uma criança muito assustada, muito medrosa. E eu sempre ouvia muito as coisas, né? Eu sempre sentia muitas coisas. Porém, quando é criança, não é nada, deve ter sonhado, deve ter, como que fala? Deve ter assistido alguma coisa e ficou com medo. Mas eu sempre tive uma mediunidade muito abrupta, né? Aonde isso me fazia muitas vezes mal. Mas dentro, né, dessa religião, ali eles não abordavam essa questão espiritual dessa forma. Não se falava de mediunidade ali dentro. Então eu fui crescendo ali dentro da religião, acreditando somente naquilo, vivenciando somente aquilo, né? E conforme eu fui crescendo, os meus dons mediúnicos foram aparecendo e florescendo cada vez mais. Eu tinha projeção astral, eu via, ouvia coisas, né? E tinha medo, porque eu não tinha uma dimensão do que era aquilo que estava acontecendo comigo. Eu não tinha uma pessoa que chegasse e falasse para mim que aquilo era normal ou que não era. E dentro da própria religião não se falava sobre isso, né? Se falava sobre as doutrinas da religião. Então, dentro ali da igreja, né? Dentro da religião mórmon, eu tive um aprendizado de fé, né? De conexão com Deus e da própria estrutura da religião, como a doutrina deles mandava. Então, através da doutrina, a gente fazia ali todo domingo, tinha a parte das crianças, tinha a parte dos adolescentes, tinha acampamento. Era muito bom, né? Para mim era muito bom, porque até então era só o que eu conhecia. E eu sou grata, sou muito grata. Porém, o tempo foi passando, a minha mediunidade foi aflorando, né? E a partir de uma certa idade, eu comecei a querer namorar, né? E era muito rígido ali dentro, né? Daquela religião. E o meu avô já era muito rígido na época. Então, dentro da própria igreja ali mesmo, né? Eu não namorei com ninguém. As pessoas tinham medo do meu avô. Os meninos tinham medo. Até alguns tentavam se aproximar, mas eu morria de medo. Falava, não, melhor não, nem fale com meu avô. Então, dentro ali da própria religião, eu aprendi mais nessa questão de você vivenciar o que é conhecer Deus na vida, o que é ter uma fé, o que é uma crença, né? Ali dentro a gente cria muita crença, não podia muita coisa não podia beber Coca-Cola, que era algo que eu gostava muito, porque a Coca-Cola, ela tem cafeína e dentro da religião não se toma café, né? Porque a cafeína, ela é algo que se você tomar com muita frequência, ela se torna um vício, né? Então tinha algumas coisas assim que quando eu fui ficando maior, fui tomando um entendimento, comecei a me aborrecer. Eu já estava aborrecida há muito tempo. Eu comecei um bom tempo na religião obrigada. Eu ia, mas eu não queria ir. Porque eu era adolescente, eu queria sair, queria passear, queria ir pra balada, né? E eu não podia. Eu não podia porque a doutrina não era essa. Eu fui crescendo num ambiente muito preso, né? Onde eu não podia conhecer a vida, né? A minha vida era escola, igreja e casa. As pessoas que eu conhecia eram ali dentro. Eu não podia ir daqui na esquina sozinha. Então eu não tinha uma vivência da vida. Eu era muito tapada, né? Quem mora com a avó, avô, sabe, né? Que a gente, isso que fala, né? Criador na avó. É exatamente isso mesmo. A gente se torna uma pessoa tapada porque a gente não tem
autonomia sobre a nossa vida. A pessoa, ela não nos deixa viver de fato. Não porque ela é o nosso mal, pelo contrário, é porque é zelo, né, cuidado. Hoje eu entendo, na época eu não entendia não, na época eu ficava bem brava, ficava rebelde. Tanto era a minha rebeldia que eu comecei a sair escondido, né, eu saía escondido, nessa época eu já bebia, e aprontei pra caramba. Mas era um aprontei assim de que não a nível de hoje em dia, né? Na minha época não era algo que dê para se comparar à adolescência de hoje. Mas isso foi me mostrando que não era algo que fazia mais parte da minha vida, que aquilo não era para mim, né? Quem conhece a doutrina Mormon sabe que dentro da própria religião você se torna um missionário. E eu fiquei na época de entrar, né, para me tornar missionária. E quando a gente faz isso, a gente faz missão, né, dentro lá da doutrina deles, você vai para outros lugares. E eu nunca quis, nunca quis. Então, bem na época que estava, né, para se fazer isso, eu já não estava querendo, eu já estava numa fase mais rebelde minha, onde eu via muita coisa errada das pessoas ali dentro. E eu não achava congruente, tipo, você vir me falar uma coisa que você não fazia, você vir me cobrar uma coisa que você não fazia. E eu achava aquilo um absurdo. Eu ter que, por muitas vezes eu tive que, antes, né, desse processo, eu tive que me confessar. E eu achava um absurdo me confessar com uma pessoa igual a mim, uma pessoa tão pecadora quanto eu, né? Qual era o poder daquela pessoa para ela poder me julgar? Eu não aceitava, não aceitava mesmo. E por muito tempo, né, foi assim. A gente tinha que se confessar por um padrão para ir passando escala, para saber se eu estava bem ou não dentro ali, me encaixava para fazer a missão, tal, mas não era um desejo do meu coração. Então muita coisa ali dentro foi se mostrando ao contrário do que eu imaginava, porque eu fui mudando, né, minha cabeça foi mudando. Então, para mim não fez mais sentido eu seguir ali dentro. E o que me deu essa estafa de eu querer sair foi porque eu conheci nessa época o meu esposo. E eu comecei a namorar com ele, eu ainda morava com os meus avós. E dentro da religião, quando você namora uma pessoa fora da religião, você é muito julgado. Muito. Isso pesou muito pra mim. Nessa época, as pessoas por que você não traz ele pra cá? Por que ele não vem? Ele tem que vir, ele tem que participar, ele tem que ser daqui. E quando eu conheci meu esposo, ele já era de outra religião e eu explicava isso para as pessoas que ele não era dali, que ele era de outra religião e eu já tinha 19 anos nessa época, né? Então eu já era maior de idade. Mas mesmo assim, isso pegou muito. E ali eu comecei a sair, queria ter uma rotina de namoro, coisa que dentro da casa dos meus avós era impossível, né? Aquela coisa muito rígida de sentar no sofá, coisa antiga mesmo, tá, gente? Ter que namorar sentado no sofá. E isso teve muitas atribulações, até que então, né, entramos num consenso e eu fui morar com a minha mãe nessa época. E então eu me afastei da religião, né? Eu tentei até continuar, mesmo morando com a minha mãe, tentei continuar indo, né, na igreja, tudo, mas não se fazia mais sentido. A cobrança era muita, a falação na minha cabeça era muita, porque eu tinha que ser uma pessoa da igreja, a pessoa também tinha que ser da igreja, porque estava errado aquilo. E isso pesou demais. E as pessoas que vinham falar isso pra mim não eram pessoas que tinham uma vida assim, nossa, corretíssima. Tinha podre, mas de podre de podre, entende? Então, quem era a pessoa pra vir falar coisas pra mim? Então, o problema nunca foi a religião. O problema, sim, foi as pessoas. Pessoas que se mostravam uma coisa ali dentro, fora dali elas eram outras e queriam me mudar, né? Queriam me modificar, me moldar da forma delas. E eu não queria, eu queria viver o mundo, eu queria viver a vida. E ali dentro eu não vivi. Eu vivi somente a religião. Sou grata,
muito, como eu disse, sou muito grata, mas não fazia mais parte do meu processo. Eu queria poder tomar minha Coca-Cola em paz. Eu queria poder sair numa balada em paz. Eu queria poder viver a vida, errando e acertando, sem ser julgado o tempo todo, sem ser apontado o tempo todo. Então, eu me afastei. Então, o problema em si não era a religião, no geral. A doutrina deles é um pouco rígida, sim. Algumas coisas que eles pregam ali dentro não é coerente para mim, não faz sentido para mim, Juliana, mas pode ser que faça para você e tá tudo bem. Tem pessoas que eu conheço até hoje que se casaram ali dentro e que se dão muito bem, que gostam, né, que vivem aquilo e que faz sentido para a vida delas. Que bom, fico feliz por essas pessoas. Para mim não faz sentido. Para mim fez sentido por um tempo, depois não fez mais e tá tudo bem. Seguimos uma nova etapa. Então, eu me afastei por conta disso, porque não fazia mais sentido para mim eu seguir dentro de uma religião aonde eu era apontada, aonde eu era julgada por pessoas que pecavam tanto quanto eu. Então, eu preferi me afastar. E isso, gente, não é só ali, né? A gente sabe que em toda e qualquer religião vai ter pessoas que vão fazer a mesma coisa, né? Estão ali, né, num cargo maior, estão ali para te cobrar ali dentro de uma certa forma, porque existe cobrança dentro, sim, né? Por você ser uma pessoa dentro da religião, você tem que mostrar exemplo, mas o exemplo, muitas vezes, dessas pessoas era só ali dentro, do portão para fora, elas eram pessoas totalmente diferentes. Então, para mim, aquilo não era mais coerente, não fazia mais sentido porque eu cresci e comecei a ver realmente o que era o mundo de verdade, né? Então, para mim não fez mais sentido, mas eu sei que de fato faz sentido para muitas pessoas e tá tudo bem, né? A diferença existe, eu acho que me ajudou muito, né? Dos meus 7 anos aos 19, eu vivi ali dentro, convivi ali dentro, tive muitas amizades, tive muito entendimento, criei muita consciência, mas o mais importante que eu levo dali que foi o meu primeiro contato com Deus, de verdade. Ali eu aprendi o que era fé. E isso eu vou levar para o resto da minha vida. E o resto é, é resto, né? Eu aprendi, foi um aprendizado. Então, por isso que eu deixei essa religião por conta disso na época. Mas foi o meu primeiro contato. Ali foi o meu primeiro contato com uma religião de fato. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu pretendo estar trazendo novos vídeos aqui, porque eu não foi a única religião pela qual passei, não foi o único lugar onde eu tive um aprendizado e onde eu, além do aprendizado, tive muito desgosto, né, em alguns fatores, mas existem outras também, né? E eu vou estar trazendo aqui para vocês. Eu tenho certeza que muitos de vocês não vão concordar e que muitos de vocês vão concordar e vão se ver nessa história. E de fato, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha para que esse vídeo chegue até mais pessoas e para que eu continue trazendo conteúdo para vocês. Um beijo e até mais.